amigo da cidade. Itaenga Notícia. Voltamos, são 12 horas e 27 minutos, né? 12h27. E quando eu trago esse profissional neste programa, é sinônimo de que realmente teremos o que falar, porque o Edinaldo, psicólogo, já tem aí uma bagagem muito grande. E fala aí dos seus últimos passos, né? Que eu fiquei sabendo que você, vez por outra, está fazendo também importantes palestras no município. A última parece que foi ali no Erém Tristão Ferreira Bessa. Do que tratou-se lá, do psicólogo? No Tristão Ferreira Bessa, o projeto do PGM, Programa Ganha o Mundo, uma aluna fez um excelente projeto de tratar sobre o preconceito. E aí fui convidado pela direção da escola, a professora Diana, o professor Max, para falar dos impactos do preconceito. E durante a turma do segundo ano, nós tratamos sobre essa temática na quarta. Na quinta e na sexta-feira, eu estava no segundo seminário internacional do LAPSI, da Sociedade de Instituições de Organizações de Psicólogos da América Latina, e eu estava apresentando 2 trabalhos, os impactos do estresse ocupacional de professores da educação básica e a importância do brincar, né, no processo de aprendizagem e formação de leitores. Foram 2 trabalhos apresentados durante os 2 dias de congresso e de formação, e como os últimos passos, né, a gente lançou agora no mês passado mais um livro no seminário pernambucano de segunda jornada pernambucana de saúde mental e sexualidade. O artigo que eu, professor Ronaldo, também daqui de Lagoa Itaenga, tratamos sobre ejaculação precoce, né? As pessoas que por alguma ocasião de ansiedade e outras coisas acabam chegando nos finalmente mais cedo. E breve estaremos lançando mais outros 2 capítulos em 2 livros, que será lançado também pela Libertas, um que fala sobre mídia e direitos humanos, e o outro a gente trata sobre o brincar, e tem outro que vamos lançar outro capítulo que trata sobre os esquemas mentais utilizados pelas pessoas que estão sofrendo violência. Com certeza, a dona Cleonice, que já colocou aí o almoço à mesa, né, está orgulhosa desse filho que tem só dado aí coisas boas para a sua vida, não é mesmo, Edinaldo? Ela é suspeita. O filho também, né? Mas nós tentamos, nós compreendemos que o processo de caminhada como filho, como irmão, como amigo, é uma construção diária, todo mundo enfrenta desafios, e esses desafios todos são solucionados todos os dias. Todo pai, toda mãe, ele coloca seu filho no mundo e eles têm orgulho. Seja ele qual meio ele esteja inserido, todo pai sente orgulho. Pronto, hoje, mais uma vez, né, a gente traz esse grande profissional. A gente poderia trazer ele toda vez, né, mas geralmente muitas vezes a agenda do programa é cheia, também tem a agenda do próprio amigo Edinaldo, mas sempre que posso, né, eu convoco, eu intimido, venha cá para a gente conversar, Edinaldo, que a gente já temos uma relação de amizade já há muitos anos, mas o tema de hoje é justamente sobre os impactos, minha gente, da criança, do celular da criança, na vida da criança e do adolescente. Eu estava lendo aqui uma matéria, meu amigo Edinaldo, que fala o seguinte, que o Brasil, ele fechou em 2017 com 236,5 milhões de celulares em operação, 113 aparelhos para cada 100 habitantes. Muitos usuários nem atingiram aí a maioridade. Das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos, 91% já se conectaram à internet via celular, segundo a pesquisa TIC Kids Online, né, feita com mais de 5 mil famílias das 5 regiões do país
e divulgada em outubro passado. Números assustadores, né? Números impressionantes, que a família tem que prestar atenção qual tem sido o seu comportamento diante da criança e do adolescente, não é isso? A gente não pode negar a importância das tecnologias, das novas tecnologias, né? A informática, a mídia, as redes sociais, ela tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Eu fiz uma especialização em informática em saúde pela Universidade Federal de São Paulo, finalizei agora em dezembro do ano passado. Apresentei, em decorrência disso, 2 artigos que estão publicados na internet, a livre acesso para todo mundo. Um trata sobre análise crítica da telesaúde. A telesaúde são aulas que a gente trata através dos meios de comunicação e de informação. E está crescente no Brasil o número de oferta de cursos à distância, justamente pela grande oferta de aparelho, smartphone, tablet e outros equipamentos. Agora, esses aparelhos, esses meios de comunicação, ele, de certo modo, ele causa danos à saúde, e é esse o meu papel aqui. Uma prova disso é que a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um documento em 2017, orientando pais, professores, e orientando também as crianças e adolescentes sobre o uso dos aparelhos, e algumas empresas, como a Apple, lançou cartas de documento orientando os pais e os usuários sobre os riscos que esses aparelhos provocam nas pessoas, riscos no desenvolvimento, riscos cognitivos, emocionais, psicológicos, né? E riscos ergonômicos da saúde física, em todos os níveis. Qual a orientação da parte profissional de um psicólogo, né, que orienta a família? De que maneira, a partir de que maneira, de que momento a família deve intervir, né, na vida da criança e do adolescente diante desse simples, né, aparelho celular? De modo a assegurar que os pais de toda a comunidade, ele precisa fortalecer os vínculos, né? Os vínculos os pais precisam estar próximos dos seus filhos, precisam criar, que os pediatras chamam de cardápio, nome fantástico, cardápio de comunicação, cardápio de uso. Para evitar, né, grandes transtornos, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que os pais permitam, a partir de 1 ano e 8 meses, que o filho comece a ter acesso, né? Mas alguns organismos internacionais orientam que só depois dos 3 anos de idade, né, que a pessoa deve dar o smartphone, o tablet à criança. Um dos grandes riscos é que os aparelhos de comunicação e telecomunicação, eles têm a luz azul, né? E essa luz azul, ele afeta a produção de melatonina, que é o hormônio que prepara o organismo para o repouso. Além disso, ele interfere no relógio biológico da pessoa, porque o cérebro compreende que a noite é dia, e por causa disso a criança passa a se alimentar mais à noite, acordando várias vezes por noite, dormindo um pouco, fica ansioso. Então, o que é que a sociedade orienta? Orienta a ter cuidados com relação à permanência com esses aparelhos. Uma das coisas que ele também afeta é a leptina. Ele é um hormônio que está ligado à saciedade. Então, esse hormônio, por a pessoa ficar descompensada em relação a ele, o corpo passa a compreender que precisa se alimentar mais, e aí começa a comer demasiadamente por causa disso. Então, dorme menos, se alimenta mais, a pessoa fica estressado, baixa os níveis do cortisol, né? Sobe o nível de cortisol, que com relação a isso, ele controla o sistema imunológico e compromete o hormônio, que é o GH, que é o hormônio do crescimento, prejudicando o desenvolvimento da pessoa. Além disso,
além disso, todas essas coisas, a exposição, o termo de exposição do sistema aos meios de comunicação, ele deve ser evitado. Alguns estudos realizados no Brasil, na Austrália, estudos realizados nos Estados Unidos, apontam que, e aí é quando os pais devem estar atentos, que quando uma pessoa passa 10 minutos acessando um jogo, a internet, ele tem 35% de chance de cometer o suicídio. E quando isso vai a 3 horas, né? A 5 horas, isso só para 71%. Desculpa, perdão. 3 horas no equipamento de eletrônico compromete e leva uma pessoa a 35% de chance de suicidar, subindo para 71% quando a pessoa passa 75%. E 30 minutos, de 10 a 30 minutos, na frente do celular jogando, produz dopamina suficiente de que aquela de um cheiro de um cigarro ou de cocaína. E a pergunta é, a família de fato tem se preocupado com esses dados, se preocupado que a criança, o adolescente precisa vivenciar de verdade a sua vida, né? Aproveitar a sua infância, a sua adolescência, ou tem relaxado nesse ponto? Estudos apontam que a família, né, e por causa disso a Sociedade Brasileira de Pediatria elaborou esse documento, essa carta, junto com outros organismos, aponta que a família tem tido pouco acesso às informações dos prejuízos que os meios de comunicações e telecomunicações provocam. Então, diante disso, que organizou essa orientação. Crianças de até 2 anos não utilizar, criança de 0 a 10 anos não ter televisão dentro do quarto, evitar que dentro do mesmo dormindo e os aparelhos sejam colocados dentro do quarto, porque a radiação ela pode provocar câncer, pode prejudicar os níveis de outras comorbidades, se a criança já tiver uma doença mental, compromete a aprendizagem, a criança pode ter comprometimento de atenção, de memória, de concentração. Alguns jogos, como Free Fire, como GTA, e aí 10 minutos nesses jogos, como também jogos de futebol e outro tipo de jogos, 10 minutos a 30 minutos ele produz a mesma quantidade de dopamina que uma pessoa que esteja utilizando cocaína. Então, é extremamente viciante. Além disso, pode causar problemas neurológicos na criança, no desenvolvimento, porque compromete todo o sistema neurológico da criança. Algumas orientações, eu geralmente oriento aos pais e aos meus pacientes, que pessoas de 3 anos a 10 anos, no máximo, 11 anos, assim, no máximo, estourando 1 hora, e adolescente estourando 2 horas. Por causa a pessoa está em formação, em desenvolvimento. Porque o que é que tem de maior de risco? É que os equipamentos, eles desenvolvem a visão. Mas aí as outras habilidades, as outras partes do corpo não desenvolvem. Por exemplo, a criança precisa sentir, tocar, cheirar, e isso compromete. Então, um pai que tem em casa um filho que não larga do celular, que fica trancado constantemente no quarto, que tem aparelho celular e televisão dentro do quarto, que está apresentando um comportamento irritadiço, violento, agressivo, esses pais devem já começar a elaborar um cardápio de desligar o Wi-Fi, disciplinar o horário que o filho deve ficar na internet, 30 minutos antes, 1 hora, 30 minutos antes de dormir, tirar o aparelho celular e o tablet 30 minutos a 1 hora antes das refeições. Abrir espaço de discussão. Os pais precisam falar de uma forma
objetiva, clara para o filho, apontando o que deve, o que não deve, disciplinar melhor, organizar melhor. As escolas, e aí as escolas têm esse papel também, de estar debatendo, discutindo, disciplinando. Existem as escolas aqui de Lagoa de Itanhenga, eu dou exemplo a Cândida, a Pedrita, a Miriam Araújo, a Ferreira Costa e a Arca do Saber, as particulares, as públicas também, têm desenvolvido um trabalho importante de não permitir que, durante o contexto de aula, os alunos utilizem celular e, quando utilizar, com uma aula educativa, uma aula que eles possam utilizar como ferramenta de aprendizagem e de conscientização, de formação. Hoje estamos aí nesse assunto importante, né, conversando com o nosso psicólogo Edinaldo Silva, né, e o assunto é os impactos do celular na vida da criança e do adolescente. E a gente tem visto, Edinaldo, que, por mais incrível que pareça, tem pais, né, que, além de buscar dar um celular para a sua criança, ainda busca aquele celular mais sofisticado que esteja no mercado, e ele dá ali para que seja um consolo, né, para o próprio filho que está ali buscando chantagear com seu apelo emocional, e o pai e a mãe se sentem ali naquele dever de, então eu vou ter que fazer a vontade do meu filho, né? Entrega o celular, o filho se joga no sofá, se joga na cama e só sai quando bem quiser e assim deseja, né? E o resultado a gente tem visto aí que são os piores possíveis. Um dos resultados negativos que a gente pode apontar é a ansiedade e a depressão. Lembrando que no mundo existe 264 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. O uso de 5 horas de celular aumenta, 5 horas de celular aumenta o risco em 71% de suicídio. Tem muitos jovens no momento realizando cut, né, automutilação, se cortando, né, para provar o seu gesto heroíno. Né? Além disso, existe sexting, né? As mensagens, fotos, enviar fotos eróticas, que é um risco que passa. Os pais devem ter cuidado com crianças a partir dos 6 anos de idade, com o uso na rede social, principalmente pedir para os filhos ter controle de não passar as senhas das redes sociais para estranhos, para pessoas que não é da família, disciplinar o limite, ter cuidado para não dar celulares à criança com menos de 2 anos de idade. E se realmente desejar fazer isso, que não passe, né, a criança, que não passe de 30 minutos. Nada de televisão dentro do quarto. Lembrando, as telas azuis, né, as telas frias, esses aparelhos possuem luz azul, e essa luz ele compromete o sistema nervoso central da criança. Inclusive, a radiação do celular, segundo os estudos realizados no Canadá, ele pode gerar na pessoa câncer, né? Pode intensificar outras doenças, como transtorno bipolar, né, e outros males que afetam a saúde. Então, se o seu filho está se cortando, está usando blusa de mangas compridas, que está agressivo dentro de casa, aumenta o nível de agressividade, desobediência. Então, isso são fatores que tem que se levar em observação e a organizar essa questão do limite do uso dos aparelhos celulares. É importante também frisar, Júnior, filho, a questão do compromisso, né? Não se pode dar tudo que uma criança pede. A gente, quando fazemos isso, estamos criando pessoas a não aprender a ter limites e emoções. Os limites começam quando a gente sabe dar e aplicar bem ou não. Às vezes, os pais, é conveniente para os pais dar o celular ao filho, porque ele fica ali quietinho, mas aí está entrando nas redes sociais sendo invadido. Tem um dos sites que é comprometedor, apesar que são brincadeiras infantis, são jogos interessantes, mas o YouTube fica enviando mensagens de outros programas comprometedores. Então, cuidado quando for acionar esses youtubers que tem por aí,
né? E aí os irmãos netos, eu acho comprometedor, porque eu visualizo algumas coisas que comprometem. Ter cuidados com o tipo de rede social que os filhos estão acessando, Facebook, WhatsApp, quem é que está nessa rede? Quem são as pessoas? Que meio eu estou colocando meu filho? Às vezes meu filho está trancado dentro de um quarto, mas é como se ele tivesse exposto em uma praça pública. Muitos sabem desses riscos, mesmo assim arriscam, né? E a gente tem visto que também ao próprio adulto, né, Erinaldo, que vem se expondo demais às redes sociais, né? Buscando cada vez mais fazer da rede social, né, a sua vida no todo. Isso também a gente tem visto aí, tem prejudicado muitas pessoas, a gente vê principalmente pelas publicações, né, que já dá para ver que aquela pessoa sofre de alguma coisa. E é importante os pais observar que tipo de relacionamento os filhos estão. Os grupos de sexting, né, e de cut, são grupos em que as pessoas valorizam a automutilação, provar que consegue se cortar e resolver o problema. Então, esses grupos, ele intensifica os níveis de ansiedade. Estudos apontam que o uso constante e efetivo de redes sociais forma perfis ansiogênicos, ou seja, as pessoas se tornam mais ansiosas quando elas passam a utilizar a rede social. Alguns programas de televisão, eu inclusive oriento alguns pacientes que chegam sofrendo de algum transtorno ou de algumas questões, e não utilizar e nem ligar a televisão, principalmente nas horas do almoço, do jantar e do café da manhã, naqueles programas que apresentam cenas violentas de morte. Cidade Alerta, Ronda, aqueles programas. Esses programas, eles comprometem, inclusive, a saúde mental. Hoje a conversa é com esse grande profissional. Tem aqui algumas pessoas que deixaram alguns comentários para você, meu amigo Edinaldo. Conhece Jó Silva Pereira? Ela disse, você está na Itaenga FM? Você não estava aqui em São Paulo? Em dezembro, eu apresentei um trabalho, mas os trabalhos foram aqui em Recife. E geralmente, como alguns eventos que eu participo, as instituições são internacionais ou têm localização no Sudeste, então, às vezes, talvez a marcação daquela instituição me coloque em alguma área geográfica. Por exemplo, final de semana, eu estava num congresso em Recife, mas a instituição ela é internacional e a marcação da instituição, com certeza, foi para outro lugar, para outra cidade. Deve ser por causa disso. A professora Rejane também está conectada. Rejane Lopes, né? Ela diz, pessoa de índole admirável. E a Audilene Maria diz que estamos conversando aqui, né? Nesse momento, uma palestra maravilhosa. É importante também, Adilene, frisar, né? E aí, Audilene Lopes, que trabalha na educação, que o celular, o tablet, ele provoca o déficit de atenção e memória. Os meninos passam a desenvolver déficit de atenção, ou seja, ele perde a capacidade de se concentrar, de prestar atenção, não consegue lembrar dos assuntos, prejudica no processo de aprendizagem. Então, o aparelho celular, pai, ele deve ser monitorado, controlado. Às vezes eu fico me perguntando, por que um pai dá um aparelho celular para um filho que vai estar dentro da escola? Se ele sabe qual é a escola, se ele só sai da escola com a presença de um adulto. Às vezes são pessoas que o carro vai levar na porta. Por que a importância desse celular dentro da escola? Se quando o aluno está na escola, ele é responsabilidade da escola e o contato do pai tem que ser com a direção, os professores e coordenadores da escola. Então isso vale uma pergunta para você, pai, que está me ouvindo. A gente tem observado também, Edinaldo, que os próprios celulares, né, tem tirado, né, tem ali inibido que as próprias crianças de hoje e adolescentes, né, não busquem mais participar da sua infância, né, busca brincar. Você quando coloca alguma pesquisa na internet, por exemplo, com imagem, né, você vai ver que
quando associado ao próprio celular, aí vai associar que aquelas pessoas agora viraram praticamente zumbis, né? E que não vivem mais a pureza da inocência, não buscam mais brincar, porque eu acho que quem brincou mesmo, quem vivenciou, né, a infância, a adolescência, foi justamente aí você. O celular, por ser individual, né, ele compromete a socialização da criança. A criança fica menos empática. Empatia é quando eu me coloco no teu lugar. Quando eu vejo alguém machucado, eu vou me colocar no lugar daquela pessoa machucada e prestar assistência. A criança compreende menos emoções positivas. Ela torna-se mais violenta, mais agressiva. Então, o que é que os pais devem fazer? Brincar, dê de presente ao seu filho e filha pinhão, boneca, dê de presente aí, faça brincadeiras coletivas, leve a parque, leve a criança à praia para brincar na areia, para correr, para pular, correr de bicicleta, saltar de pular na árvore, construir casa, para a criança construir junto com outras crianças a sua personalidade, fortalecer os vínculos. Faça programas, pais e mães, para levar seus filhos junto com o neto, com o avô, a avó, o tio, a tia, para estar junto com a madrinha, levar para as organizações, para brincar, para dançar, deixar teu filho cantar, fazer um karaokê dentro de casa, na rua, deixar os meninos correrem, jogar bola, pular, jogar de queimada. Isso vai fortalecer os vínculos da criança, vai fazer com que ela não seja tão egoísta, né? É uma forma também de limitar. Os jogos, as brincadeiras, ela coloca na pessoa limite, porque todos os jogos têm regras para serem vivenciadas, né? O brincar, a ludicidade, ele promove essa aprendizagem. Algumas escolas esse ano, como a Pedrita e a Cândida, me convidaram, eu e a professora Madalena, professor Ronaldo, irmã Bia, para a gente trabalhar na formação de professores novos modos e novas formas de trabalhar. E uma das formas que nós intensificamos foi o relacionamento, as brincadeiras, a ludicidade, a praticidade, porque isso são métodos construtivistas, métodos adotados pelas melhores escolas, tanto americana como brasileira. Tem escola americana que adota essas práticas e paga-se, por exemplo, tem pais que pagam quase R$10.000 de mensalidade mensais para os filhos terem um aprendizado construtivista, e nós temos todos esses elementos, não colocamos em prática. A escola tem que trabalhar essa ludicidade, brincar, trabalhar a individualidade de cada aluno, mas também tem que se trabalhar os riscos, o que mantém a criança afastada de outras crianças. Então, como psicólogo, como profissional de saúde mental, como pesquisador, como mestre em educação, é meu dever vir em todos os equipamentos, em todas as escolas, na rádio, falar da importância de lidarmos com isso, porque nós estamos formando uma sociedade doente, de zumbi, como você apontou. Hoje a conversa muito produtiva, né? Você que está em casa acompanhando a nossa programação, você pode interagir, temos alguns minutinhos, né? Mas ficamos felizes, viu, Edinaldo, com a sua participação aqui nesse programa, né? Que tem buscado, né, abrir os olhos da sociedade para temas como esse, que é justamente o tema dos impactos do celular na vida da criança e do adolescente. Aí tem aqui, a Aldilene colocou a seguinte observação: tem muita mãe que ela dá celular para a criança, para ela parar de aperrear. Tenho visto muito isso. Deve ser... Aí ela disse que o celular o celular acalma as crianças. Então as mães têm colocado na cabeça que o celular vai acalmar justamente a sua criança que está aperreando. E eu até tenho visto isso também, né? Que o mais impressionante quando o pai e a mãe dá aquele celularzinho para a criancinha e ela fica praticamente hipnotizada, rapidamente se acalma, né? E aí a dopamina, a produção dela, né? E aí, como ela produz muito, e lembre-se, 10 minutos de jogo no celular
produz a mesma quantidade de dopamina de que uma puxada de cocaína. É uma filinha de cocaína que se coloca para dar uma cheirada, produz a mesma produção de dopamina. Então, devemos ter cuidado com isso. É importante que as crianças aprendam a se frustrar para crescer como adultos saudáveis, saber quais são os limites. Os pais têm medo de deixar as crianças chorarem. Então, pais, elaborem um plano de dieta de aparelho celular. Desliga o Wi-Fi à noite. Tenha controle, né? Tenha controle com a sua família. No máximo, criança de 3 anos a 10, no máximo, pipocando 1 hora. Adolescente, quer dizer, até os 18 anos, 2 horas. Lembre-se, 3 horas de celular em um adolescente pode intensificar em 35% a chance de suicídio. E em 75 horas de celular, ele pode piorar a situação para 71% a chance de suicídio. Piora os níveis de ansiedade e depressão. Teu filho pode estar correndo um risco. Esse aparelho é como se estivesse dando um revólver. É como se estivesse dando um cigarrinho, uma massa de maconha, e ainda vai ser muito mais grave, de cocaína. E eu espero que essa conversa tenha surtido algum efeito em você que já utiliza esse método de querer acalmar a sua criança. Preste bem atenção. Então, o psicólogo Edinaldo, ele aborda aqui os temas com muito cuidado, com muita propriedade, porque ele é justamente um profissional voltado para buscar, né, orientar sobre os problemas da mente, não é isso, Edinaldo? É nosso papel como profissional de saúde, né, contribuir com a sociedade. Eu fui aluno do ProUni e o Estado custeou toda a minha formação, e é meu papel também oferecer à população que pagaram pela minha formação serviços, devolver aquilo que investiram, né? É nosso papel também, como profissional de saúde, promover qualidade de vida a toda a população. Quando a casa de um irmão, de uma pessoa está em chama, a gente não pode deixar a chama, porque o fogo também pode atingir a gente. Isso é empatia. E a criança com celular, ela pode perder essa empatia. Adultos também. No momento, eu atendo aqui na Climed, fica aqui no centro da cidade, próximo ao João Vieira. Atendo também aqui na Fisiocente, na frente da Câmara de Vereadores, e realizo, em alguns casos, né, para alguns casos específicos, atendimento domiciliar. Eu sou Edinaldo, sou psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental, sou especialista em informática em saúde, direitos humanos, educação em saúde e movimento, gestão escolar, didática do ensino superior, psicologia hospitalar e mestre em ciência da educação pela pela Faculdade de Educação Almeida Garrett, que fica em Lisboa, Portugal. E vive sempre aprendendo a se qualificar mais ainda, né, sim, meu amigo? Sim, porque se a gente não trouxer novas aprendizagens, a gente fica obsoleto. Todos os dias a população está em movimento, as coisas estão em movimento, a vida está em movimento. Então, precisamos dar movimento à nossa vida, trazer coisas novas e garantir melhores resultados naquilo que a gente aplica com os nossos pacientes. E sempre quando for possível, ele vai estar aqui neste programa, né, que tem se tornado também um consultório do nosso amigo Edinaldo Silva, para a gente poder conversar com a sociedade sobre diversos temas da sua área. E qualquer informação que alguém quiser ter, eu não atendo por rede social, mas o meu Facebook é Edinaldo Silva. Eu tenho o Instagram também, é 026 Edinaldo Silva. E o meu WhatsApp é 9276-1265, 9276-1265, bota o 9 na frente, que seria mais 5581 99276-1265. Estou à disposição para esclarecimento, algum estudo, alguma informação complementar que você queira saber sobre essa temática, sobre outras temáticas, sobre mídias e telecomunicações, né? Eu
escrevi sobre isso, escrevo sobre isso, pesquiso sobre isso, estudos meus publicados na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é Os Impactos da Mídia, foi publicado recentemente, em dezembro, e foi publicado também um estudo na uma revista científica chamada Teias, da Universidade de São Paulo, que ela trata também sobre mídia, telecomunicações, que trata sobre telesaúde. Foi publicado também estudos meus numa revista de saúde mental daqui da América Latina, que trata justamente dos impactos dessas questões na vida das pessoas. No próximo encontro, vamos agora abordar também esse assunto. Eu achei agora interessante, já que você finalizou com essas palavras, que a gente deve abordar também o impacto das mídias sociais na vida da pessoa adulta. Isso seria bom? Ótimo. Então, para a próxima semana. E aí, está disposto? Estou sim. Na segunda-feira pode ser interessante para mim. De modo especial, vou tratar sobre o artigo que foi publicado, né? Que trata sobre isso, que vai ser o próximo lançamento do próximo livro, que trata sobre direitos humanos e mídia, que é especificamente para adultos. Então, vai ser segunda-feira já. Hoje é dia 8, próximo dia... É dia 16. 16, né? Dia 16 de julho. Essa conversa dando segmento aí, abrindo seus olhos, né, sobre o que é bom e o que é ruim na sua vida. Ok, meu amigo? Vem aí, Manuel Antônio, na tarde Super Brega. Manda um abraço também, meu abraço para dona Cleonice. Diga ela que qualquer dia desse eu vou lá, né, comer o feijão dela. Um abraço a todos e a todas que estão me ouvindo, a todos os meus pacientes, amigos, colegas, companheiro. Saiam mais, tome mais sorvete junto, mesmo no friozinho, tome um cafezinho, chocolate quente, é muito bom, um chazinho de tarde, é melhor do que estar no celular. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM, 98,5 MHz, Lagoa de Itaenga, Pernambuco, a voz